Como a descentralização tem afetado as guerras? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Um dos principais motivos pelos quais o conflito na Ucrânia tem chocado o mundo é como que um exército aparentemente tão mais fraco, menor, mal equipado, tem conseguido fazer frente à, supostamente, segunda maior potência militar do mundo. Um dos motivos, dentre os vários que já falamos aqui no canal, tem a ver com uma explicação bem simples. A guerra também está se tornando cada vez mais descentralizada, assimétrica, e fica mais difícil para grandes estados reagirem a isso, além do prejuízo sofrido pelo Estado que está ficando cada vez mais pesado ao se envolverem em guerras. O fenômeno da descentralização da guerra, na verdade, não é moderno. Pode-se dizer que ele remonta desde a Segunda Guerra Mundial, porém tem tomado novas proporções, além de estar mais facilmente reconhecível. Desde que se levantou a primeira muralha, alguém pensou em como poderia derrubar essa muralha. Quando se criou a primeira armadura, alguém pensou em como ela poderia ser perfurada. Porém, com a evolução tecnológica e o aparecimento de invenções como, por exemplo, o avião, o tanque, o navio de guerra, muitos pensavam que a única forma de efetivamente se ganhar uma guerra era tendo mais daquele tipo de veículo do que o seu inimigo. Por exemplo, se o seu adversário tem 100 tanques, logo precisamos ter 200 deles. Tal fenômeno é conhecido como guerra simétrica. Entretanto, com o desenrolar das guerras, tal propósito provou muito difícil de ser alcançado. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os alemães sabiam que não conseguiriam nunca ter a mesma quantidade de tanques que os soviéticos, e os aliados teriam então que focar em produzir tanques maiores, mais blindados e mais poderosos, como foi o famoso Panzer IV Tiger. Contudo, os alemães perceberam que o soldado comum precisava de maneiras de atacar um blindado inimigo. Para tal, foram criadas duas armas, o Panzerschreck e o Panzerfaust. Essas duas armas foram tão importantes que praticamente 80% de todos os tanques destruídos pelos alemães foram causados por elas. No pós-guerra, o Panzerfaust serviu de inspiração para uma arma que mudaria a guerra para sempre. Trata-se do famosíssimo RPG. Com esse tipo de arma, mesmo alguém com pouquíssimo treinamento poderia mandar pelos ares um blindado de milhões de dólares, ou explodir um bunker ou um prédio pequeno na qual seus inimigos estivessem, ou seja, deu muito mais poder para um mero soldado ou mesmo um indivíduo revoltado contra o Estado. Outra arma que também deu um poder enorme para o indivíduo foram os famosos fuzis de assalto. Antes deles havia apenas rifles, que em geral tinham uma cadência baixa de tiro e uma munição muito potente. Havia também as metralhadoras, que atiravam muito rápido, porém eram muito pesadas para serem portadas como as demais armas. Em geral, acabavam sendo usados em uma posição estática, um ninho de metralhadoras. Por último, haviam as submetralhadoras, que eram leves e portáteis, mas tinham apenas munição de pistola, que é considerada mais fraca que a munição de rifles e metralhadoras. Não havia uma arma que tivesse todas essas características: ser leve, compacta e ter munição razoavelmente forte, além de ser fácil de ser usada por qualquer um. Os alemães criaram tal arma, a STG-44, que serviria de inspiração para Mikhail Kalashnikov criar o famosíssimo AK-47. Com absurdos 100 milhões de AK-47 produzidos no mundo, acabou sendo utilizado em todos os conflitos após a Segunda Guerra. Boa parte dos fuzis modernos usados em outros países hoje também seguem o mesmo conceito. Mas ainda faltava um tipo de arma na qual um mero soldado pudesse se defender de aviões, helicópteros com facilidade. E então foram inventados os primeiros Manpads, sigla que significa basicamente Sistema de Defesa Aérea Portátil. A primeira vez que tais sistemas foram usados em grande escala foi na invasão do Afeganistão pela União Soviética. Foram usados pelo pessoal do Afeganistão. Os comunistas perderam centenas de aeronaves, principalmente helicópteros, para esses sistemas, particularmente o americano Stinger. Os afegãos, lógico, tinham pouquíssimo treinamento militar, no entanto, a arma era tão fácil de usar e tão letal que fez uma diferença enorme. Essa tríade de AKs, RPGs e Manpads, junto com o conhecimento do terreno e as táticas de guerrilha, fizeram a toda poderosa União Soviética ter que sair do Afeganistão, como já abordamos em outros vídeos no canal, e posteriormente até mesmo os Estados Unidos se viram enrolados na hora de sair de lá.
Como se não bastasse esses 3 armamentos que mudaram completamente como as guerras eram travadas, agora existe um outro tipo de arma, que na verdade é um veículo que serve para uma quantidade imensa de propósitos, mas que também serve muitíssimo bem para a guerra, e estamos falando dos drones. Embora sua ideia não seja nova, o primeiro veículo comandado à distância por ondas de rádio foi inventado por ninguém menos que Nikola Tesla em 1898. Se tratava de um barquinho de modelo. Para fins militares, o seu uso já remonta à Segunda Guerra Mundial, com o Goliath, um drone suicida alemão guiado por cabos e projetado para explodir tanques, pontes e edifícios. Já os aliados também desenvolveram drones na Segunda Guerra, mas seu principal uso foi para serem alvos de treinamento dos operadores de artilharia antiaérea. Durante a Guerra Fria, o desenvolvimento dos drones continuou, e seu principal uso foi para missões de reconhecimento. Já na década de 80, começou a pensar-se em drones também para o ataque. Os Estados Unidos foi o primeiro país a começar a usar drones em larga escala, especialmente na invasão do Iraque, e posteriormente em tantos outros conflitos em que se envolveu no Oriente Médio. Outros países começaram a operar drones com grande destaque para Israel na Guerra do Yom Kippur. Ela costumava mandar os drones na frente dos caças para serem confundidos com esses e manterem as defesas antiaéreas ocupadas antes dos aviões chegarem. Tática muito usada ainda hoje por Israel e com bastante sucesso. As principais vantagens dos drones é que são muito mais baratos e simples de produzir do que aeronaves convencionais e não expõem a vida de um piloto a risco. Mesmo alguém com relativamente pouca experiência consegue operar um drone sem muita dificuldade, enquanto um piloto normal precisa de anos de formação. Na invasão russa da Ucrânia, temos visto o estrago que os drones têm causado. Mesmo os mais simples e para uso civil têm uma importância enorme, pois permitem ao soldado fazer reconhecimento rápido em um terreno e saber exatamente onde estão os inimigos, eventuais emboscadas e armadilhas. Mesmo os drones não pensados para uso militar têm sido usados para destruir tanques russos, pois os soldados ucranianos pegaram foguetes de RPG, penduraram em um drone e o soltaram por cima de um tanque. Tal gambiarra voadora, que não custa nem $1000, mandou pelos ares um blindado que custava milhares de vezes mais caro. A artilharia pesada ucraniana também tem usado drones para ajustar seus disparos, e várias colunas russas foram destruídas dessa maneira. Os americanos irão mandar o Switchblade, que é um drone do tipo suicida, com a mesma ogiva do famoso míssil Javelin, para ser usado contra os blindados russos, mas que custa míseros $5.000, mostrando a que nível de assimetria e a descentralização da guerra moderna chegou. Até mesmo o afundamento do poderoso cruzador Moskva, que era um alvo com dezenas de mísseis, sistemas de defesa avançado e 186 metros de comprimento, teve a ver com drones sendo usado para distrair seus radares. Como dissemos no início do artigo, tal fato, apesar de impressionante, não é algo novo, e houve um outro tipo de veículo militar que passou pelo mesmo tipo de problema que os tanques estão passando hoje. Estamos falando dos famosos navios encouraçados. Em alguns casos chegavam a ter mais de meio metro de blindagem de aço sólido, mas que sucumbiram perante uma nova ameaça, que foram os porta-aviões que enviavam aviões com bombas dos torpedos em sucessivos ataques contra esses couraçados. De fato, o mais poderoso de todos esses navios foi o japonês Yamato, afundado pelos americanos sem ter dado um único tiro com seus imensos canhões de 460 mm. Mas, modernamente, parece que os drones estão fazendo a mesma coisa com os tanques. Muitos podem dizer que a era dos tanques não acabou devido ao sistema de proteção ativa, mas ainda assim, nem o melhor desses sistemas pode proteger um blindado contra um enxame de drones ou bombas caindo sobre o tanque. Sem contar que, por serem muito pequenos, voarem baixo é extremamente difícil para radares convencionais derrubarem drones, tanto que existem vários vídeos de baterias de mísseis russos sendo destruídas por drones na Ucrânia, sendo que drones israelenses também destruíram alguns Pantsir russos que eram operados pelo exército sírio, sendo que o Pantsir é considerado o sistema de defesa aéreo de curto alcance mais complexo e avançado do mundo, com um custo de $14 milhões por unidade. São armados com 12 mísseis e canhões automáticos de 30 mm. Você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com liberdade ou com libertarianismo? E a questão é bem simples. Demonstra que o poderio do Estado está cada vez mais encolhido pela tecnologia, e mesmo um drone projetado para carregar carga pode ser usado para explodir um tanque de guerra.
E se analisarmos o que é um drone, em suas versões mais simples, basicamente são aviões de controle remoto, mas pode usar para causar uma grande destruição. Com seu barateamento e popularização, deu a qualquer um, pelo menos quem possa pagar por isso, meios de defesa da sua área privada. Tal fato é impressionante, pois antes apenas estados e empresas muito grandes poderiam ter uma quantidade grande de aeronaves. Mas agora, com os drones, a situação mudou completamente. O que antes era um hobby para alguns, o aeromodelismo, agora virou uma forma muito interessante de se defender contra um estado invasor e quem sabe uma cidade privada possa um dia usar para se livrar de um ataque de um estado vizinho. O Estado em si vai saber que é cada vez mais custoso fazer guerra, mesmo com pequenos grupos de pessoas, mesmo com indivíduos. Mas é lógico, isso é tudo especulação. Falaremos mais sobre como a informação descentralizada ajudou a mudar a maneira como se faz a guerra num próximo vídeo sobre o tema. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Giuseppe, revisado e narrado por Peter Turgunia. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!